Pessoal, bom dia a todos então. Bem-vindos aí a mais uma aula de Laboratório de Introdução à Robótica. Na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando ali com o sensor ultrassônico, né? Só que antes eu vou abrir o espaço aqui para verificar se alguém tem alguma dúvida na interpretação do exercício que foi disponibilizado. Alguém chegou a olhar o exercício? Alguém tem dúvida sobre a atividade que é para ser desenvolvida? Ok. Bom, como ninguém se manifestou, quem manifestou aqui no chat falou que não olhou a atividade, então vou entender que ninguém tem dúvida quanto à atividade. Vou dar início então à aula aqui em si mesmo. A aula de hoje nós vamos estar vendo, continuar a aula sobre sensor ultrassônico. Esse trem aqui é foda. Isso. Então, nós vamos continuar a aula sobre o uso, né, na verdade, ali. Vamos ver algumas opções para identificação de obstáculos e mapeamento, tá? Que aí a gente pode ter um mapeamento tanto em 2D quanto em 3D. Então, são algumas recursos que a robótica móvel utiliza aí. Como que está preparada a aula de hoje? Nós vamos passar por alguns tipos de sensores, tá? Comerciais que nós temos para essas funções aí de identificação e de mapeamento. Vocês vão ver que o que muda mesmo ali é a estrutura física desse sensor. Pode mudar também o princípio físico, vou discutir sobre isso à frente, mas de um modo geral vai depender mais da estrutura mecânica e como esse sensor está posicionado no robô do que propriamente o princípio de funcionamento do sensor. Tá? No final eu deixo um material suplementar aqui sobre vários tópicos que eu vou estar falando. Então tem, se eu não me engano, 4 links de material suplementar aqui que vocês podem estar utilizando para complementar aqui as informações. Bom, na última aula, né, em específico, o que nós vimos? Nós vimos esse sensor aqui, o HC-SR04, tá? Que ele é um sensor ultrassônico. Ele funciona a partir do princípio, vamos dizer, ele tem um componente que fala e ele tem um componente que ouve. Então ele tem ali tanto um emissor quanto um receptor. E como a gente viu na semana passada também, ele funciona a partir de uma onda sonora, tá? Daí o nome ultrassom. Por quê? Porque está mudando a frequência dessa onda de som, que é uma frequência a qual o ouvido humano não consegue detectar. Então por isso o ultrassônico está numa faixa que a gente não consegue ouvir. Então ele emite esse som e capta novamente esse som quando esse som atinge um obstáculo e esse som então ele é refletido. Então é basicamente isso daí que nós temos nesse sensor ultrassom. Aí vimos o princípio de funcionamento desse sensor ultrassom do HCSR04. Ele é um sensorzinho muito simples e muito utilizado nesses robôs mais em conta financeiramente falando. Você deve comprar um sensorzinho desse aí no Mercado Livre hoje na faixa de uns R$15. Ele custava menos de R$10, mas com esse aumento aí de dólar e a economia está instável como ela está agora, mas ainda assim, você acha de todo preço. Você tem... Ele está na faixa ali de R$12 um sensor desse para comprar no Brasil. Se tiver tempo para fazer a implementação, quer dizer, a importação, você pode comprar ele até mais barato comprando ele direto da China. Mas comprando aqui no Brasil, ele é um sensorzinho muito barato. A gente compra ele aí na faixa de R$12 sem olhar frete, tá? Que aí, dependendo
do perfil e do vendedor, às vezes você pode ter ali o frete grátis. Bom, vimos então na semana passada que nós temos esse princípio. A emissão de som, esse som vai chocar com o objeto, o som será refletido e o sensor ele tem um microfone ali para captar esse som que está sendo refletido. Então, através do deslocamento do tempo, né, a gente consegue então calcular a distância. Por quê? A gente sabe qual é a velocidade de propagação dessa onda sonora que o sensor está emitindo. Então, se eu sei qual é a velocidade que o som está saindo, eu consigo então calcular, tendo ali, medindo o intervalo de tempo para essa onda ir e voltar até o sensor, a gente consegue então medir a distância entre o sensor e o objeto. Bom, é importante lembrar também que nós vimos na semana passada, se eu não me engano, se eu não tiver com a cabeça muito ruim, nós abrimos aqui o datasheet desse sensor. E qualquer sensor ele terá uma limitação física. Ele tem o seu ranger máximo, o seu ranger mínimo. O que é isso? Está estabelecido qual que é o alcance mínimo para esse cara funcionar, qual é o alcance máximo que esse sensor pode alcançar com precisão, tá? Então isso é o que o fabricante garante. Então se você quer usar um sensor desse daí, que se eu me lembro bem, o alcance máximo dele é 4 metros, 4 metros é o que o fabricante garante. Você quer medir distância de 4,5 metros? Pode ser que ele meça? Pode. Mas aí você já não tem mais garantia, porque você está fora dos limites estabelecidos pelo fabricante, tá? Não necessariamente não quer dizer que você não consiga fazer leituras maiores do que 4 metros. A questão é que você não tem mais garantia que o sensor vai funcionar como o fabricante lhe entrega a ele. O que nós vamos ver agora? Esse sensor ele parte do princípio do som, né? Da onda sonora. Só que há outros tipos de sensores, então ele não funciona, sensores que não funcionam à base do ultrassom, mas que funcionam a partir da luz também. Então a gente parte daquele mesmo princípio do sensor de luz, que é a reflexão do feixe de luz, para eu fazer a identificação de obstáculos ou o mapeamento da região onde o robô está. Então eu posso utilizar tanto a faixa de luz no infravermelho, quanto eu posso utilizar também o laser para construir um sensor de identificação de obstáculos e mapeamento 3D, tá? O que nós temos aqui? Primeiro, o circuitinho de um sensor infravermelho, ele é muito simples. E da mesma forma como a gente viu lá no sensor ultrassônico, eu preciso de ter sempre o quê? Um elemento que emite, um elemento que recebe. E o princípio de funcionamento é o mesmo. Eu vou emitir, no caso aqui do sensor infravermelho, eu vou emitir uma luz, essa luz vai alcançar o objeto e vai ser refletida, e eu vou medir, eu vou receber essa luz e vou medir então qual foi o tempo de deslocamento da luz, quanto tempo que ela gastou para ir e para voltar. Bom, o que é que nós temos aqui? Então, basicamente, para um sensor infravermelho, eu tenho um LED emissor, só que é um LED tipo do controle remoto, é um LED que está no espectro do infravermelho, então é uma luz que a gente não consegue enxergar a olho nu, porque está numa frequência que o olho humano não consegue identificar, tá? Mas eu sei que tem um espectro de luz sendo emitido ali. Essa luz vai bater no objeto e vai voltar. Então eu preciso de ter uma célula receptora. No nosso caso aqui é um fotorreceptor. Esse fotorreceptor é quem vai receber essa luz para mim. Então esse fotorreceptor, veja, nós estamos num ambiente com vários espectros de luz. Porque tem tanto a luz visível quanto a luz invisível para o olho humano. Então ele é um fotorreceptor projetado para receber especificamente
essa frequência de luz emitida aqui pelo emissor, tá? Com isso a gente consegue filtrar aí todo esse espectro, esse mar de frequência de luz que a gente tem aí, seja ela natural ou artificial, a qual o robô está sujeito. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, é só isso que eu quero deixar claro. Com a diferença que em vez de emitir agora um som, você manda um sinal luminoso. É só isso que está mudando. Então a velocidade com que a luz anda, ela desloca-se, né? Ela é muito maior que a velocidade do som. Então é essa característica aí que muda. Aqui nós temos um sensorzinho que a gente também consegue comprar, um sensor infravermelho comercial. Então aqui está esse LED transparente. Esse aqui é o emissor. E esse LED escuro, tá? Aqui esse encapsulamento de LED escuro. Esse aqui é o receptor, tá? Então é basicamente isso que a gente tem. Nesse caso aqui específico, acho que esse sensor aqui, ele é analógico. Eu tenho 3 pinos aqui, ele te dá uma saída analógica, tá? Ele não te dá uma saída digital. Tem esse potenciômetro que é para você mexer na sensibilidade do sensor, deixar ele mais sensível ou menos sensível. Então você consegue fazer um pequeno ajuste no sensor, justamente a fim de eliminar essa poluição luminosa que a gente tem no ambiente. Então a gente elimina essa poluição luminosa. Então você pode adaptar o sensor ali, mexer nele, né, fazer uma sintonia fina, para que o ambiente não interfira na leitura do sensor, ou que ela interfira menos, tá? Mas essa interferência sempre vai acontecer, é o que a gente chama aí de ruído. Bom, e aqui eu tenho outro sensor infravermelho microprocessado. Aquele lá era analógico, esse daqui é um sensor que sai para mim já com um sinal digital. Então, todo o sensor, o componente sensor mesmo, é essa plaquinha preta que a gente tem aqui no meio, ó. Tá? É essa plaquinha preta que está aqui onde eu estou passando o mouse. Veja, ela tem um orifício pequeno, que é o do emissor. Então o emissor está encapsulado dentro do CI, que é esse pequeno orifício que a gente vê aqui. E esse orifício maior que a gente tem, que é essa bolinha maior, esse orifício maior, ele é o receptor desse infravermelho. Aqui dentro a gente já tem um circuito programado, tá? Que faz a leitura, então, para mim, e processamento dessa informação. E já me dá isso, tá certo? Em termos de protocolo de comunicação. Nesse caso aqui, ele é um sensor que consegue fazer comunicação do tipo I2C, tá? É um protocolo de comunicação. Assim como você tem protocolo para Wi-Fi, você tem protocolo Ethernet e vários outros protocolos. Aqui, esse é um protocolo específico de comunicação. Mais à frente do curso, tá? Agora, no segundo semestre, depois que a gente voltar de férias, eu vou falar melhor sobre esses protocolos de comunicação. Então, não precisa preocupar com isso. Só coloquei aqui para chamar a atenção do seguinte: eu posso ter um sensor, mesmo funcionando à base de luz, né? Que o princípio de funcionamento do infravermelho é a luz. Que funciona para mim, que me dá uma saída analógica ou que me dá uma saída digital. Nesse caso aqui eu tenho uma saída digital. Então eu já vou receber lá no Arduino, eu já vou receber bytes de informações. Eu não recebo mais uma tensão analógica para eu converter e processar. Bom, e entramos então com um terceiro tipo de sensor, que esse aqui sim é o sensor profissional. Aí lógico que você tem sensor de todo tipo de preço, né? Que vai depender dos graus de liberdade que esse sensor tem, do número de sensor que está ali dentro, da resolução, da precisão que esse sensor tem. Que funciona também a princípio de luz, só que agora a gente está na frequência do laser, tá? A gente não está mais na frequência do infravermelho. A gente está usando um feixe de luz, mas na frequência do laser.
E o que esse sensor aqui faz? Esse sensor aqui ele é chamado de lidar, tá? O lidar é essa roda preta em cima dele aqui, ó, tá? Ela gira e ele faz uma leitura 360 graus em torno do seu robô. Como assim, Lucas? Ele faz uma leitura desse tipo que a gente está mostrando aqui, ó. Então esse robô que está aí na figura 7, ele está equipado com um sensor lidar. Ou seja, esse sensor ele tem uma rotação, então ele gira em torno de um eixo, tá? E ele faz vários disparos de laser e recebe esse sinal. Então ele está disparando 360 graus e consegue então identificar objetos 2D e 3D, dependendo do modelo do sensor, do lidar que você está usando, para fazer o mapeamento, tá? Então esse sensor ele é usado em todos esses carros que a gente vê, esses carros autônomos. Vou mostrar aqui à frente na apresentação. Mas esse é o princípio. O princípio de funcionamento é o mesmo que nós vimos lá no sensor ultrassom, que nós vimos no sensor infravermelho. Eu emito um feixe de luz, esse feixe de luz vai bater no objeto e vai retornar para mim. Faço a medida de tempo, calculo a distância que o objeto encontra-se do meu sensor. A grande diferença que a gente tem aqui são duas, tá? Duas grandes diferenças. A primeira, a velocidade de deslocamento do laser, que é mais rápido que o infravermelho. Então o laser se desloca numa velocidade maior que o infravermelho. A outra questão é estrutural, é mecânica. É o fato de eu conseguir acoplar nesse laser, tá? A estrutura mesmo mecânica, para que ele possa rotacionar 360 graus e fazer essa aquisição de 360 graus. Dependendo do sensor, você ainda acrescenta mais um grau de liberdade. Então, além dele girar 360 graus, você pode inclinar esse sensor para fazer um mapeamento 3D. Então, ao invés de girar, né, de rotacionar em torno do eixo Y, ele tem ali uma opção também de escurçar, inclinar em relação ao eixo X. Então ele tem o que a gente chama de pitch, né? Ele faz aquele ângulo pitch. Então ele pode subir e abaixar para fazer um mapeamento 3D. Então ele faz um escaneamento 3D ou 2D, nesse caso aqui que a gente está aí na imagem. Ele é 2D, então ele não tem essa liberdade de mover para baixo e para cima, mas ele consegue fazer um mapa 2D do ambiente que ele tá? Como assim? Desse jeito. Então, se você tem um robô e fez a leitura e fez esse mapeamento em tempo real, você consegue identificar que tem uma parede aqui, que tem outra parede do lado de cá e que tem esses dois pontos aqui que são obstáculos. Então, à medida que o robô vai andando, ele vai atualizando esse mapeamento em 3D. Então, com isso, você consegue evitar e otimizar a sua trajetória, evitar obstáculos e otimizar a sua trajetória de deslocamento. São as duas coisas que acontecem aqui quando a gente usa esse sensor lidar. Dá para fazer esse mapeamento usando um sensor ultrassônico, usando um sensor infravermelho? Dá. Aqueles robozinhos que o pessoal lá da graduação trabalha, que nós devemos trabalhar com ele também no segundo semestre, ele utiliza 3 sensores ultrassônicos, daquele HC-SR04, que foi aquele primeiro sensor que eu mostrei. Não é uma estrutura giratória, mas é uma estrutura física que você consegue fazer esse mesmo mapeamento, tá? Lógico que a precisão é muito menor, tem uma interferência aí de precisão, mas você consegue fazer um mapeamento por onde o robô tem que deslocar. Tanto é que o robô anda em labirintos e consegue sair desse labirinto. Então, o que você tem que mudar é a sua programação para controlar o robô dentro desse labirinto. Mas é possível fazer? Sim, é possível fazer. Bom, onde que você encontra o lidar aí, né? No carro do Google. Esses carros autônomos aí que o Google tem, ó. O Google, esse objeto preto que parece aqui uma sirene em cima do carro,
é justamente, pelo menos, um lidar que a gente tem ali. Então ele está fazendo um escaneamento de tudo que está ao redor do carro. Como assim fazendo um escaneamento, Lucas? Ele faz ele consegue fazer o mapeamento, tá? Nesse caso aqui ele é 3D, porque ele consegue identificar tanto no plano quanto a altura dos objetos. Com isso, posteriormente, de posse desses dados, o grande computador que está no porta-malas aqui do carro, ele consegue identificar se esse objeto é uma pessoa, se esse objeto é um carro, se esse objeto é um poste que está parado ali do lado da rua. Então, aí você já entra para uma outra parte, que é o processamento dessas informações. Mas, basicamente, quando você coloca um lidar, você quer, no mínimo, ou gerar um mapa tridimensional, como é esse carro aqui, esse mapa gerado pelo carro da Google, ou você, se você é mais pobre um pouquinho, se é o primo pobre, você quer fazer um mapeamento pelo menos 2D para um ambiente fechado. Para quê? Para otimizar a sua trajetória de deslocamento e evitar colisão. Tá? Então você consegue ter uma liberdade de programação e definir estratégias para deslocamento do robô muito melhor. Nesse caso aqui a gente tem um mapeamento 2D e nesse caso aqui a gente tem um mapeamento 3D. O que muda? Grau de liberdade. No robô, o sensor ele está parado no plano, então ele consegue girar, mas ele vai pegar só uma determinada altura. No 3D, você pode ter um segundo laser que faz essa leitura aqui para mim no eixo Y. Então você tem um que está fazendo a leitura para mim no plano X, você tem outro que está fazendo a leitura para mim no plano Y. Então são dois planos aí. Ou você pode, com um único sensor, fazer a leitura no plano, mas também você tem um ângulo ali, você tem o pitch, um segundo motor que faz essa movimentação do sensor aqui, ó. Então é basicamente isso. Então você pode fazer isso com um laser ou com 2 lasers. Vai depender de quanto dinheiro você tem para investir, tá? Normalmente esses carros têm redundância, então eles não são equipados com um único sensor lidar. Não, se o carro tem o lidar, não significa que ele só vai ter o sensor lidar. Ele tem sensor ultrassônico, ele tem sensor infravermelho. Para quê? Para garantir que o carro não vá colidir com algum obstáculo. Então, se o lidar falha, você tem outros 2 sensores, N outros sensores, tentando identificar obstáculos ao redor do veículo, ok? Então, é basicamente esses os sensores que nós temos para identificação de obstáculo e mapeamento. E, novamente, aqui está falando sobre... Eu deixo alguns links para leitura complementar. Tem algumas coisas bem interessantes. Esse primeiro link ele fala sobre um mapeamento tridimensional usando o lidar. Então, ele é uma página aqui sobre como fazer ele aqui, tá vendo? Esse aqui é o lidar. Então, ele tem uma câmera, tem não sei o que, e a partir daqui você consegue processar essas informações para então poder fazer o mapeamento. Então aqui está o avião, por exemplo, e essa aqui é a imagem construída do avião, tá? Um escaneamento 3D construído a partir das informações obtidas ali com o sensor lidar. Então foi feito esse mapeamento aqui do avião e essa modelagem aqui do avião na identificação de obstáculos. Então é um nível de precisão que a gente pode chegar aqui para poder fazer isso, ok? Então essa é uma situação. Aqui, se eu não me engano, ele está no subterrâneo fazendo identificação ali, já tem tempo. Aí ele vai falando das aplicações, das limitações, o que ele pode localizar, o que ele não pode. Fica aqui como sugestão para leitura. Nesse segundo link, tem compartilhado e é trabalhado aqui. Deixa eu só tirar esse áudio. Só um minuto. Pular anúncio.
aqui nós temos no segundo link um vídeo em que se mostra. Então aqui, ó, isso aqui é da grau de liberdade. O que a gente tem aqui? A gente tem um sensorzinho desse mais vagabundo que custa R$12, que foi fixado num servo motor, e o servo motor permite que esse sensor ele gire em torno de um eixo. Então o sensor está fazendo essa movimentação que eu estou demonstrando aqui com a mão, ó. Ele faz essa movimentação. Então você consegue fazer e identificar um radar que faz a varredura em torno desse eixo de rotação de 180 graus. Então, todo esse restante que a gente está vendo aqui na tela veio da programação. E estamos usando aqui um Arduino. Então, depende novamente da programação do que eu vou dar. Então, olha lá, ó, aqui ele identificou o obstáculo onde ficou vermelho. Aonde não tem obstáculo ali, ele está demonstrando somente as leituras de distância em distância. À medida que os objetos vão chegando, ele vai fazendo a leitura e te dando o posicionamento correto ali entre o obstáculo a ser identificado e tudo. Esse vídeo ele é bacana, que ele traz inclusive sobre como fazer a programação, como fazer a montagem. Então vale a pena assistir e reproduzir isso daqui para a gente ver. Então tá aqui o servo, esse micro motor é um motorzinho baratinho. Então quem tiver nas férias aí à toa de saco cheio de ficar em casa, pode comprar um Arduinozinho do mais vagabundo, esse micro servo aqui de 9 gramas e um sensor ultrassônico e reproduzir esse coisa aqui, ó. Então ele mostra como fazer a ligação do servo motor, como fazer a ligação do sensor, deixa eu ver aqui mais à frente, a programação. Então ele traz o código pronto aqui, é meio que copiar mesmo, ele vai explicando parte a parte do código, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, a parte de acionamento do motorzinho, tá vendo lá? Ele só acionou o motor para o motor girar, era isso que ele estava explicando ali na parte do código. E posteriormente a parte gráfica, que é o que gera o gráfico em si, tá? Então ele vai criando isso daqui para poder então fazer o gráfico, fazer a varredura. Todos esses efeitos que nós vimos aí durante o teste ali do vídeo final. Então é um tutorial muito bacana aqui para quem tiver de saco cheio durante as férias querendo pôr a mão na massa. Deixa eu ver se alguém aqui... Não, ninguém mandou nada não. Então é isso mesmo. Vamos voltar lá no slide. Aqui eu trago o datasheet. Deixei aqui o datasheet daquele sensor infravermelho microprocessado, que é esse VL53L0X. E o manual aqui do sensor ultrassônico que nós vimos na última aula e iniciamos essa aula de hoje. Então seria isso daí. Seria basicamente isso por hoje. Alguma dúvida aí, turma, sobre essa questão do uso de sensor? O que eu fiz aqui hoje foi só apresentar opções para a gente tentar identificar o obstáculo. Só aumentando o leque de opções de vocês. Ô Yuri, eu vi só seu comentário aqui. Sim, a gente vai ter essas aplicações aqui também em canais em português, né? Aquele ali não é um canal em português, aquele vídeo está em inglês, se eu não me engano, mas que tem a explicação passo a passo ali do que a gente precisa fazer. Como a programação ela é em inglês mesmo, mesmo quem não conseguir entender o áudio do sujeito, consegue entender o que ele está fazendo através da programação, porque a linguagem de programação ela é em inglês. Então, vocês conseguem fazer isso normalmente. Não tem tanta coisa assim de novo nessa programação para vocês verem, não. Já é algo bem comum mesmo, tá? E vocês vão achar a reprodução disso daqui em mais detalhes ou em menos detalhes em canais em português feitos aqui por brasileiros ou por portugueses mesmo. Tranquilo? Pessoal, dúvida? Alguma questão a ser levantada aí? Ou tá tranquilo?
Beleza, então. Quem manifestou aqui no chat falando que tá tranquilo. Eu não lembro quem na última aula tinha me pedido para atualizar o SIGA, tá? Então eu já fiz a atualização, todos os vídeos, todo o material das aulas que estavam pendentes já foram colocados em dia. Até esse slide aqui de hoje já está lá no SIGA. Tá faltando somente a gravação dessa aula para ficar tudo em dia. Então, quem quiser consultar algum material, todo o material utilizado na disciplina aqui de Laboratório de Introdução Robótica já está disponível no SIGA, ok? Não tem mais essa pendência com vocês, não. Só vou chamar a atenção para um detalhe. Uma daquelas aulas sobre o projeto em KiCad teve um probleminha na gravação, eu até deixei lá. Então, uma parte do vídeo foi perdido. Eu subi o que ficou gravado, mas parte da aula não gravou, ok? Então, só para vocês terem ciência disso daí, que foi um problema aqui no software. No mais, eu acho que está tudo tranquilo. Vou fazer a correção aqui agora da data, conforme eu tinha falado lá da entrega da atividade. Vou tirar de sexta-feira que eu tinha colocado, passando para segunda, para que a entrega não ocorra na semana de atividade de estudos autônomos. Tranquilo, gente? Então eu encerro a aula de hoje e espero vocês aí daqui 2 semanas, né? Agora, semana que vem não tem aula, semana que vem não tem encontro síncrono, na semana de estudo autônomos. Vejo vocês então na semana do dia... Retorno a ver vocês no dia 31, tá? Semana que vem, dia 24, a gente não tem aula síncrona, nem no dia 26, que é a semana de estudos autônomos. Então, um abraço a todos. Bom trabalho, boa semana para todos. Qualquer coisa me manda e-mail aí que eu respondo assim que possível. Um abraço, bom final de semana, bom resto de semana aí para vocês. Até a próxima.